Vocês acreditam em maldição hereditária? Lenda? É coisa da Bíblia ou da ciência? É o eco das raízes entre a Bíblia e a ciência. Fica até o final desse vídeo para você entender o que eu tô falando. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para seguir e continuar vendo temas como esse. E vamos lá. Há uma pergunta que ecoa através dos tempos, percorrendo gerações e culturas, até onde as marcas do passado definem o nosso presente. É como se carregássemos, sem saber, uma bagagem invisível, pesada e antiga, herdada de quem veio antes de nós. Essa é a reflexão que ganha vida ao cruzarmos dois mundos aparentemente opostos: a sabedoria milenar das escrituras sagradas e as descobertas revolucionárias da biologia moderna. Não esquece, gente, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. A maldição que se torna ciência. Durante séculos, a tradição judaico-cristã descreveu esse fenômeno como o termo maldição hereditária nas páginas do livro de Êxodo. Lê-se que as consequências das escolhas e dos sofrimentos dos antepassados podem repercutir até a terceira ou quarta geração. Era vista como uma sentença divina, um fardo espiritual que se transmitia com um fio invisível, tecendo o destino das famílias. Até os antigos esbraguejavam maldições, dizendo que até a quarta, quinta, sexta geração. Hoje, porém, a ciência tira esse conceito do campo do místico e o coloca sob as lentes do microscópio, dando-lhe o nome de epigenética. Pesquisadores da prestigiada Universidade de Emory, nos Estados Unidos, realizaram estudos que provocaram um verdadeiro terremoto no entendimento da genética. Eles descobriram que o DNA não é um livro fechado, imutável, mas sim um texto que pode ser anotado, marcado e alterado pelas experiências da vida, tão dito como a Bíblia ensinou. E o que é mais impressionante é que essas anotações químicas provocadas por traumas, medos, privações ou dores profundas podem ser transmitidas aos descendentes, sim, acreditem. Como uma cicatriz que não desaparece, mas se transfere em um corpo para o outro, de uma geração para a seguinte pelo DNA. Os cientistas comprovaram que isso pode perdurar por até 4 gerações, exatamente como a Bíblia explicou. É o mesmo número descrito nas escrituras sagradas há milênios. Uma coincidência curiosa ou uma confirmação de uma verdade oculta que muitos não aceitam, que a Bíblia até hoje está correta, mesmo sem a ciência antiga? A memória que habita as células do nosso corpo. Essa descoberta muda completamente a forma como entendemos os nossos sentimentos e comportamentos. Quantas vezes sentimos um vazio inexplicável, uma sensação de escassez constante, uma ansiedade terrível que não tem origem em nenhum evento atual ou um bloqueio que nos impede de evoluir, mesmo quando temos todas as condições favoráveis, como se fosse uma barreira invisível que a gente não consegue explicar o que está nos travando. Segundo essa nova perspectiva, talvez não sejam os nossos próprios fardos que carregamos. É possível que a angústia que aperta o nosso peito, o medo que nos paralisa ou a sensação de falta que nos acompanha venha de muito antes de nascermos. São como memórias celulares, registros bioquímicos das dores vividas pelos nossos avós ou bisavós que ficaram gravados no código genético e se manifestam na nossa vida de maneira que mal conseguimos compreender. É como se estivéssemos executando um programa de computador que foi instalado sem o nosso consentimento, baseado em experiências que nunca vivemos.
às vezes sonhos e pesadelos, traumas de água, de mar, vêm de coisas de outros parentes antigos que tinham isso e passou para a geração. A metanoia, reescrevendo o próprio destino. Mas se essa é a realidade, estaríamos fadados a repetir para sempre os mesmos padrões da nossa família? Os antepassados? A resposta, tanto na sabedoria antiga quanto no conhecimento moderno, aponta para a esperança de uma transformação. A Bíblia, que menciona a transmissão das consequências, também abre caminho para a solução através do conceito de metanoia. E essa metanoia explica assim: a palavra grega significa literalmente mudança de mente, mas carrega um significado muito mais profundo. Refere-se a uma transformação radical de pensamento, de atitude e de compreensão. É o ato de parar, refletir e mudar o resumo, substituindo padrões antigos por novas formas de ser e de viver. Isso deixa muito a se questionar sobre ligações sanguíneas. Na linguagem da epigenética, isso equivale a reescrever o código. Os cientistas já demonstraram que, embora as marcas herdadas existiam, elas não são definitivas. As nossas escolhas, os nossos hábitos, os nossos pensamentos e as nossas emoções atuais têm sim o poder de alterar essas marcações químicas, silenciando as que são negativas e ativando as que promovem a saúde e o equilíbrio. Então, até os dons de antepassados passam para novas gerações. O poder de quebrar o ciclo. E é nesse ponto que a espiritualidade e a ciência se encontram novamente, e o que antigamente era visto como uma bênção ou uma maldição, hoje é entendido como um ciclo de influências que pode ser rompido. É como se percebêssemos ou recebermos um livro com páginas já escritas, mas tivéssemos a liberdade de escrever o final dessa história. Mais do que isso, de criar novos capítulos que serão largados para os que vierem depois. E isso é uma continuação familiar de antepassados e gerações. Essa é a proposta dos chamados exercícios quânticos e de técnicas de reprogramação mental e emocional. Eles se baseiam na ideia de que, ao tomar consciência dessas heranças e trabalhar ativamente para modificá-las, é possível limpar essas memórias ancestrais. O objetivo é desativar os programas limitantes e ativar a nossa verdadeira identidade, livre dos pesos do passado, livre das obrigações e mensagens passadas obrigatoriamente de geração em geração. O desafio, portanto, não é lutar contra fantasmas ou forças desconhecidas, mas sim assumir o papel de coautores da nossa própria história. Ao nos tornarmos conscientes, podemos ser a geração que interrompe o ciclo, que transforma a maldição em aprendizado e que entrega para o futuro um legado que o futuro precisa de cura e liberdade, ao invés de dor e limitações. Traumas vindo de mãe, de pai, de primos, de tios, de avós, bisavós, tataravós, traumas, medos e às vezes também coisas boas. A mudança começa no momento em que entendemos de onde viemos, mas só se concretiza quando decidimos para onde queremos ir. E é assim que é o poder que se reside, literalmente, dentro de cada uma das nossas células. Se você curte esse tipo de assunto, se conecta legal, já vai deixando seu like, já vai virando inscrito, já vai deixando seus comentários e também ativando o sininho de notificação para vocês saberem quando chegar vídeos novos com assuntos interessantes também. Lembrando, né, que os relatos que a gente conta, vocês podem estar mandando direct. E
Seguimos assim, continuando na família da Arquipédia. Não deixe de se inscrever, virar membro. E vamos nessa. Até o próximo vídeo de curiosidades pra gente estar aprendendo, levando a vida com cada curiosidade respondida.